Então, nesse nosso início de aula, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: embora eu às vezes poste alguma matéria relacionada ao que nós estamos falando, normalmente eu estou seguindo, tá, estritamente os nossos apostilas lá do AVA, nossa matéria que vocês têm no vosso sistema, tá bom? Então, para não ter muito problema, tá? Por isso que eu peço encarecidamente que vocês sempre acompanhem a partir do AVA, das pré-aulas, das aulas, das pós-aulas, e inclusive fazerem as atividades que são solicitadas ou por mim ou pelo programa, pelo sistema lá no AVA. Lá no AVA também vocês têm atividades que têm que realizar, tá bom? Então, meu conselho para o Rafael e outros que não conseguiram fazer o trabalho, que tenham dúvida, assistam às aulas passadas, que eu já postei no sistema. Após assistirem às aulas, leiam também o vosso material, ok? Comparem isso, e daí façam anotações, vejam quais são as vossas dificuldades e passem elas para mim. Daí a gente pode ver como ajudar vocês. Tudo bem? Tudo bem. Yeah. Mas se você tiver alguma dúvida já pontual agora, você pode falar também, a gente faz uma revisão rápida aqui, ok? Se tiver alguma coisa pontual. Tem alguma coisa que você já sabe que quer um bizu assim? Eu vou rever depois que a gente encerrar a aula, eu vou rever tudo e vou recomeçar a fazer de novo. Tá bom, faça isso e o mais breve possível, tá bom? Para na prova não ter problemas, ok? Sim. Tá bom. Mas alguém que está com algum problema, alguma dúvida, alguma coisa assim que quer colocar agora? Tem alguém? Não? Então, professor, eu queria saber informações, se tem como o senhor falar sobre a prova, assim, como isso vai ser feito mais ou menos. Não. A Dani vai passar isso para vocês, tá? Não tenho muitas informações sobre a prova. A Dani depois vai passar isso para vocês, ok? Não, entendi, mas eu falo assim, se vai ser essas questões de desenho, se vai ser mais teórica, entendeu? Tá, vai ser tudo normalmente que eu passei para vocês aqui. Provavelmente, se nós tivermos tempo, eu devo talvez fazer uma revisãozinha, não sei ainda se vou fazer isso ou não sei se haverá tempo ou não, mas a prova vai constar tudo o que nós conversamos aqui. Provavelmente eu não darei coisa que vocês não estarão habilitados para fazer, tá? Então, será desenho, parte teórica. Se for desenho, serão os desenhos que vocês fizeram aqui. Se for a parte teórica, é a parte teórica que tanto as coisas que eu falo, quanto as coisas que estão no vosso AVA, tá? Então, sempre vai ser aquilo que eu falei, que normalmente está gravado lá no vídeo, ou as vossas aulas que estão no AVA. Então, não vai ser nada complicado, tá bom? Alguma dúvida mais? Galera, Igor, boa noite. Boa noite, Igor. Galera, é o seguinte, eu finalizei os trabalhos que foi passado aí, os exercícios, né, de geometria, e eu fiquei com dúvida com a relação em te mostrar. Vou poder mostrar pelo computador mesmo aqui, pela videoconferência? Você pode, mas eu pedi que me enviassem fotos. Você não conseguiu enviar fotos, né? Não, mas eu posso enviar para o senhor, pode ser? Pode, envia depois as fotos. Aí no final, talvez eu posso tirar depois aí um tempinho para tirar essas dúvidas, tá bom? Mas pode me enviar. Enquanto isso, você envia as fotos, tá bom? Demorou. Então, porque assim, eu estava agora mesmo, comecei a fazer e já estou finalizando o trabalho lá dessa mesma cronologia que era os cubos, né?
Uhum, uhum. Então, tô Tá. finalizando, né, Dudu? Tá bom. Faça isso, então. Faça isso, Beleza? ok? Tá Ok. legal. Obrigado, Dom Caleb. Tá bom. Tá bom. Faça isso, depois aí eu dou um remate final na hora que a gente for terminar. Fala, Mirielle. Tá bom. Bom, se não temos mais nenhum assunto, vamos então entrar propriamente na nossa aula. Bom, seguinte. Vocês conseguem, tipo, enxergar dali? Conseguem enxergar aqui? Se a Se eu- internet tiver boa, se eu não escrever- tiver tudo embaçado, consegue, Calé. Calma aí. Vamos fazer um teste. Ah, Dá sim, para dá. enxergar? Sim. Dá? Tá dando sim. Sim, sim. Se eu fizer... O que eu escrevi? O que eu escrevi? Menos. Ah? Assim é melhor? Adelair, alguma coisa assim. Ah, isso aí. Deu aí. Tá bom. Vamos ver. Se der, se funcionar, eu vou tentar utilizar o quadro para mostrar alguns pequenos detalhes. Deixa eu pegar um material, alguma coisa assim. E aí, talvez ajude. Daí a gente... Vamos ver. Se funcionar, legal. Se não, tudo bem. Aqui a gente está tentando, fazendo de tudo para melhorar a nossa condição. E oxalá dê certo. Não sei. Talvez dê certo. Melhora um pouco a visão assim? Melhora? Um pouco. Para Um mim não pouquinho, mudou. né? Não. Não mudou muito, né? Não. Então assim, não mudou muito. Então não interessa se não mudou muito. Pensei que ajudou. Não, deixa quieto. Porque só vai ficar aqui arriscado. Beleza. Peguem vossos cadernos e vocês vão anotar. Primeira coisa, antes de eu fazer qualquer observação, vocês vão anotar estas letras que eu vou colocar ali no quadro, tá bom? Vão escrevendo junto comigo. Opa, deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui, mas... Ok. Vamos começar. A gente, antes de mais, no início dessa aula, vocês devem lembrar que nós estamos a falar de três aspectos ou três tipos de perspectivas, certo? Principalmente. Quais são? Quais são? As perspectivas? A isométrica, a dimétrica e a simétrica. Boa. Ok. E depois nós chamamos elas de perspectiva cavaleira, certo? A isométrica, que é de 3 pontos principais, tá? De 3 eixos de 120 graus,
E agora vamos falar da perspectiva cônica, ok? Então, agora coloquem isso na cabeça. Quando formos falar de perspectivas, a gente vai falar de perspectivas cavaleira, isométrica e a perspectiva cônica, que são os tipos de perspectivas muito usadas nas projeções em arquitetura, tá bom? São esses 3 tipos. Existem todos os outros que nós falamos um pouco e tal, mas nós vamos nos focar nesses 3 tipos, ok? Coloquem isso na cabeça. Nós já falamos da cavaleira, que é feita em ângulo de 45 graus, vocês estão recordados, não é? A cavaleira, nós sempre a primeira coisa que fazíamos era desenhar um plano axial, certo? Que era composto por 2 eixos, né? Por 2 eixos, o eixo Y e o eixo X, certo? Mas depois nós sempre acabávamos traçando um terceiro eixo, no caso da cavaleira, um terceiro eixo, que era o eixo Z. E este ângulo que era formado aqui, no caso da cavaleira, era o ângulo de 45 graus. Tá? Não dá para ver o quadro. Não dá para ver? Vira a câmera um pouquinho para o lado direito. Isso, valeu. Entendeu? Que era 45 graus. E o que nós fazíamos? Se quiséssemos fazer um projeto aqui, neste plano axial ou nessa axonometria, nós, por exemplo, um retângulo, né, que ficava, a sua vista ficava no plano dimensional, normal, certo? E nós iríamos, e todos os traços que fizessem a sua projeção e traçassem as interconexões, eles deveriam ser paralelos ao seu próprio eixo. Então, aqui, nesse canto, este canto, este canto, este canto, eram pontos que projetavam eixos, tá, para construir a profundidade. E para construir essa profundidade, nós tínhamos que acompanhar o eixo que estava indicando para essa profundidade, que neste caso é o eixo Z, certo? E para isso, todos esses eixos iam seguir ou seriam paralelos ao eixo Z. E era isso aqui. O eixo Z está, portanto, numa inclinação de 45 graus, porque é uma perspectiva cavaleira. Era isso. Isso aqui estou fazendo uma revisão, tá bom? Nós falamos muito mais do que isso. E era isso. Mas também falamos que nesta perspectiva tinha uma regra simples que dizia que quando nós projetávamos a profundidade da projeção cavaleira, nessa profundidade, ela não teria 1,5 da medida total. Ou seja, se tivéssemos na profundidade, por exemplo, até aqui, se até aqui tivesse a medida total fosse 20, tá? Se aqui tivesse 20, então, em vez de nós projetarmos 20, né, projeção cavaleira, a regra dizia que nós iríamos ficar apenas com 10. E nós não projetávamos 20. Certo? Professor, a câmera um pouquinho, Fala. para conseguir enxergar essa parte. Oi? Porque está cortada ainda. Tem que virar um pouco mais a câmera para a direita para a gente conseguir ver o resto. Para cá? Isso. Aí, agora dá. Mas isso aqui é revisão, tá? Eu só tô dando uma pincelada para entrarmos hoje num outro cenário, tá bom? Hoje estamos na unidade 3, na seção 1, que vai falar dessa projeção cônica. Então, era isso que nós... Esses traços, ou esses eixos aqui, eles seriam paralelos ao eixo horizontal, que é paralelo, que no caso é o eixo Y, certo? E os eixos, ou os traços verticais, eram sempre paralelos aos eixos
Y, ok? Os eixos da profundidade, que davam a profundidade e davam a faziam a espacialização do objeto, eles seguiam a direção Z, ok? Então, é isso que está aqui. Daí, a gente só traçava para cá, né? Ou aqui, por exemplo, era interrompido, tá? E aí tínhamos o nosso objeto, por exemplo. É um exemplo aqui, certo? E esse 40, tá, aqui 90, aqui 45, isso aí. Isso era, assim, coisa mais básica, falamos muita coisa, mas a coisa mais básica é que falamos sobre a perspectiva cavaleira. Aqui tinha a construção dessa axonometria, tinha uma série de planos, coisas que eu já expliquei na aula, mas só para dizer. Depois, nós falamos da projeção isométrica. E a projeção isométrica, ela era construída a partir de 3 eixos e uma angulação. Então, era o eixo Z, eixo Y e o eixo X. Eixo X, eixo Y e o eixo Z. E falamos nela que ela se dividia, né, proporcionalmente em ângulos de 120 graus. Tudo isso aqui tinha 120 graus, o que não era verdade lá na projeção cavaleira, era diferente, era 135, depois tinha um de 90 e o outro de 135 também, alguma coisa assim. Aqui é 120 graus, 120 graus e 120 graus, certo? E a partir desse objeto, tá, é que nós passávamos a fazer os desenhos ou de qualquer, poderíamos fazer a projeção de qualquer objeto. Né? Nós tínhamos começado, por exemplo, com o quadrado e tal. Era a partir disso aqui que nós começávamos a projeção. Né? E era sempre lembrando que aqui tínhamos a linha, a nossa axonometria básica ou primária, que é o Y e X aqui, sempre. Né? E isso na verdade tinha que ser o contrário, tinha que ser aqui assim. Aqui, mais ou menos. E era a partir daqui que nós começávamos, então, a fazer a nossa projeção, considerando esse eixo aqui, tá? Este eixo, que fariam, davam a profundidade da projeção isométrica, certo? Deixa eu só pegar um negócio aqui. Dê um minuto aqui, senhores. Vamos mostrar um dos
uma coisa que eu lembrei do vosso exercício que eu tinha visto aqui, que seria interessante para mostrar que foi uma das dúvidas que vocês tinham levantado quando eu falei dessa aula. Mas eu já não acho, tudo bem. Se eu não achar, tudo bem. Eu me lembrei agora. Tá, tudo bem. Bom, eu vou explicando, se eu lembrar depois eu falo de novo. Tá? Deixa quieto. Mas na última aula, como é que é a menina? A Ana Maria. Ana Maria não está aí presente, né? Ana Maria. Ela tinha me colocado uma dessas questões, não faz mal. Ana Maria não está. Então, é o seguinte, vamos continuar. O que eu estava falando? Tá. Projeção isométrica construída a partir desses 3 eixos, certo? Que eram distanciados por 120 graus de distância cada um, tá? Formava essa distância cada um. Mas nós não podemos desconsiderar que a partir daqui... Caleia, O que foi? tem como você iluminar um pouco mais a lousa? Será que você consegue colocar uma luz aí na lousa? Não vai, cara. Se eu levar um pouco. Tá vendo? Sim, acho que deu uma melhorada. Sim, deu. Tá bacana. Aqui, o que nós consideramos? Que esse eixo Z, ele vai para baixo. Ele desce aqui, ok? Ele vai lá para baixo. E isso é importante, porque é a partir daqui que nós começamos, então, a fazer a nossa projeção. Porque, por exemplo, a partir daqui, nós podemos construir, ó, podemos construir... Ele desce para cá, tá? Considerando que aqui tem uma linha imaginária, que é a linha terra dele, tá? Nós podemos traçar aqui o eixo, outro eixo aqui. Como nós dissemos, tá? Deixa eu apagar isso para não ver vocês. Como nós dissemos, fica. Aqui também sai fora. Como nós dissemos, nesses pontos, nessas extremidades aqui, ó, aqui e aqui, se constroem os próprios elementos. Os próprios elementos que eu digo são os eixos, que serão paralelos aos eixos axonométricos. Aqui nós temos um na vertical, certo? Então, aqui nós construímos um eixo na vertical. Desse ponto, também, para o eixo Z, tá? do Y ao Z, construímos um outro eixo na vertical, certo? Aqui atrás, nós temos também um outro ponto. Construímos um na vertical. Deixa eu apagar isso aqui, para não confundir. Tá? A condição aqui também eu fui de trabalhar, mas eu só estou fazendo uma revisão para entrar na nossa matéria de hoje. Eu não vou falar mais disso, depois da prova também já era. Agora nós temos 1, 2, 3, 4 pontos que estão interligados, todos na vertical. Eles estão todos sendo puxados em paralelo com o eixo Z, ok? Mas nós temos esses aqui, esses eixos aqui, temos esses aqui, tá? E temos ainda estes. Como é que nós construímos um objeto volumétrico a partir disso? Como é que nós fazemos? O que a gente faz? Quem tem uma ideia? Você vai fazer a ligação das... Vamos supor que temos aqui para cima 20. Ó, o seu volume tem de altura 20. Então, eu tenho 20 aqui. Daqui para cá tenho 20. Ok? Daqui para cá tenho 20.
Agora eu já tenho uma ligeira comissão de fazer algumas interseções. Começa uma interseção para cá, outra interseção para cá. Então, tem uma forma. Por que ele está nessa inclinação? Porque ele está seguindo o ângulo isométrico de 120 graus, que é o nosso, que foi o nosso plano inicial, certo? Ok. Agora, esse ele é 20 em todo lugar. Então, daqui para cima também é 20. Então, pronto, tem 20 aqui também. Ok? Vamos apagar isso para não nos confundir. Vou apagar isso para não nos confundir. Tá? Vamos apagar aqui por enquanto e coloca. Então, eu tenho 20. 20 aqui. Como é que eu conecto esse e aonde eu conecto ele? Onde é que eu conecto? Vamos supor que esse aqui é o ponto. Esse é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora fizemos mais um. Este é o 7. Para eu construir um objeto isométrico aqui, como é que eu faço? Conecto qual número com qual número? Não dá tempo, caralho. Não dá tempo. O 7 conecto com qual? Onde eu conecto o 7 para me dar uma forma? O 3? Com qual? Fala de novo. Pode falar, Guilherme. Conecta ele com o 3. Ok, vou conectar ele com o 3. E o 7 ainda tem uma conexão? Teria uma outra conexão? Estou no locamento em cima. Qual é a outra conexão do 7, gente? Do número 7? Qual é a outra possível conexão do número 7? 1. Obrigado. 1. Muito bem. Temos mais alguma conexão a ser feita? Tá. Esse é basicamente um modelo volumétrico construído a partir da projeção isométrica, a partir da isometria de 120 graus. Aqui nós temos o eixo que dá a própria isometria. Tá? E quando nós apagarmos, por exemplo, se nós não quisermos mais isso e apagarmos tudo, tiver tudo construído, nós teremos um volume na verdade, assim. E este interrompido porque nós não estamos vendo ele. Estamos vendo ele. E aqui, tá? Aqui, a sua casa. Uma janela. Tá? A sua porta. Tá? A sua porta aqui. A sua janela aqui. Aqui você tem uma outra janela bem grande.
pode fazer aqui, muito mais para cá. Você pode fazer um telhado meio moderno. Aqui. Tudo que você for fazendo, for construindo, tá? Ele vai estar dessa forma isométrica. Pronto, tem um cubo, tem alguma projeção aqui. Tá? A partir disso, você pode fazer qualquer coisa. Entendeu? Qualquer coisa. Isso significa que você estava vendo o seu objeto partindo da forma de um ponto de observação, tá? Aqui que dava esses pontos aqui. Essa foi a segunda coisa que nós vimos, tá? Segunda posição que nós vimos, tá bom? Depois falamos então das sombras, do sombreamento. Falamos de luz e sombreamento. E além disso, vocês fizeram alguns de vocês fizeram exercícios muito bonitos, muito bons, em relação às sombras. No entanto, em relação às sombras, tem uma coisa que vocês esqueceram bastante, que é a sombra, na sombra dos objetos, na projeção da sombra dos objetos, nós temos a sombra que é oriunda da radiação incidente no objeto, ou dos raios de luz que incidem sobre o objeto. Esses geram dois tipos de sombra. A sombra projetada e qual é o outro tipo de sombra? Qual é o outro tipo de sombra, o Ronaldo? É sombra própria, não é? Ou meia sombra, não lembro. A sombra própria. Exatamente. Eu vejo em muitos dos desenhos que vocês me enviaram, por exemplo, vou ver o desenho da Karine. O desenho da Karine, eu vou tentar partilhar com vocês ali a tela, para vocês verem um pouco. Um desenho que está muito bom, mas me parece que nós não encontramos me parece que nós não encontramos vai lá, vai com tudo lerdo aqui. Tá, aqui. Essa é a Karine. A Karine está aí? Está presente, né? Sim. Ok. Karine fez um desenho muito bonito. Ela, inclusive, fez os outros, fez aqui esse, por exemplo, onde ela começa, então, a demonstrar a incidência dos raios sobre o objeto, tá? Que são esses aqui, esses traços aqui, e ela coloca todos os pontos de referência, que são as letras G1, F1, F, G, enfim. Ela vai fazendo o esquema, né, do objeto a partir do qual ela vai, então, desenhar o objeto final. Faltou o quê? Faltou terminar, porque como isso aqui é o esquema, tem que sempre terminar o plano isométrico, o plano aonde nós vamos desenhar. Sempre dizer o que é essa linha, o que é outra linha, tá? Em segundo, os traços que são a projeção da radiação solar também podem ficar mais finos. No entanto, tem uma coisa interessante, que é isso aqui. O Ronaldo falou que existem dois tipos de sombras que se originam dessa incidência da radiação solar sobre o objeto. Esta sombra que está aqui desenhada, que sombra é? Qual é o nome dessa sombra? Sombra projetada. Projetada. E eu pergunto, cadê a sombra própria? Ela está aqui? Dá para ver aqui?
Algum lugar? Ela não está representada. Ela deveria estar representada nesses elementos. Aqui, por exemplo, devia ter uma sombra própria. Dá para ver que se aqueles raios eles incidem nesses cantos aqui, então aqui nós teríamos uma sombra própria, seria como é que se representa? A partir de um degradê mais fraco, né? A sombra, eu tinha falado na aula passada que a sombra projetada é sempre mais carregada do que a sombra própria, que é do objeto, tá? Então, faltou isso aqui no desenho da Karine, e isso foi interessante para mostrar para vocês. E também o outro esquema, as referências axonométricas. Mas é isso. O desenho ficou muito bom, ficou bem legal. Ela conseguiu compreender a lógica da demonstração das sombras e da luz, tá? Isso é muito importante. E só faltou essa questão de sempre entender que existem sempre dois tipos de sombra, no mínimo, que se originam no momento em que a luz incide sobre um corpo, tá? Então, nós falamos sobre isso, e esse exercício que vocês fizeram e que deveriam mostrar, e que alguns mostraram lá nos outros trabalhos. Muito bom. Hoje, nós vamos falar sobre essa perspectiva cônica, tá? Perspectiva cônica. Então, eu quero que vocês escrevam ali. Escrevam assim. P-O. P-O, assim. Cadê o apagador? Primeiro, vocês vão escrever isso aqui, ó. P-O. Ponto de observação. Dá para ver? Ponto de observação, tá? Depois, tá? C, V. SV, que significa não, ponto de observação, tá, é isso mesmo, SV. E o eixo, isso, eixo central, divisão. Divisão. Estão acompanhando aí? Sim. Sim. Tá. Obrigado. Ok, vamos lá. Ponto de observação, SV, e depois nós temos CV. CV, isso aí, CV. CV, CV, cone de visão. Cone de visão. Vamos ter também a PD, plano, aqui, PD. PD, que significa plano de desenho, ok? Plano de desenho. Isso aqui é para decorar mesmo, tá bom? LH. Ô, galera, desculpa, eu não consigo entender. Antes do PD, eu não consegui entender o que era. É CV, cone de visão. CV, cone de visão. Ok? Ok. Isso. Agora eu escrevi o PD, plano de desenho. Sim. E agora eu escrevi o LH. LH,
que significa linha horizonte. Linha no horizonte. Ok? Depois eu vou destrinchar tudo que é cada coisa. Depois tem o centro de visão, que eu... Não, tá. Tem esse CV aqui, tem um outro CV, que aí temos que colocar CV1, ou CV2, na verdade. Isso vai ser CV1 e CV2. Esse CV2 vai significar o centro de visão. Centro de visão. O que temos mais? Centro de visão. Deixa eu ver. Tem PB. PB significa plano base. Professor, depois do CV2... É o PB. PB. É que travou a... Que significa? Plano base. Tá, obrigada. Plano base. Depois, eu vou apagar aqui em cima para continuar, tá bom? Ok, vocês ficaram no PB, né? Plano base. Agora tem linha de terra ainda, linha LT. Ai. Preciso que alguém de vocês vá lá para a Anhanguera para pegar umas canetas aqui para mim. Está tudo suado já. Ele é fácil, todos nós já sabíamos de terra. Ok? Depois temos ainda o ponto de fuga. Ponto de fuga, que é o PF, ok? Antes do ponto de fuga, o que o professor escreveu? Como é que é? Antes do plano de fuga, você escreveu o quê? LT. LT, linha de terra. LT? Tatu? LT, de tango. LT, de tango. Tá bom, beleza, valeu. Linha de terra. E depois PF, ponto de fuga. Ok? Por enquanto, pode ser que a gente depois lembre de outros. Por enquanto, vamos ficar ali e vamos dizer o que cada um deles significa. O que é cada um deles. Acabaram de escrever aí? Se acabaram, então... Acabou? Sim. Tá bom. Se vocês puderem escrever, escrevam aí. Ó, o ponto de observação, bom, que eu já apaguei. O que é o ponto de observação? Ponto de observação é um ponto fixo, escrevam assim, ponto de observação. É um ponto fixo no espaço que representa a posição visual do observador. Isso fica bom. Ponto fixo no espaço que representa a posição
É isso mesmo. Posição visual do observador. Eixo central. O eixo central. Eixo central. O eixo central é a linha que representa eixo central de visão. Aqui. É a linha que representa a direção e sentido em que o observador está olhando. Ok? Em que o observador está olhando. Cone de visão. Cone de visão seria o campo, né? Vai gerar cone de visão, vai ser isso aqui. Aqui é o olho do cara. Aqui é o cara. Tá, vai olhando, será 140 graus, depois 60 graus, 45. Tá, esse é o cone de visão, seria o cone de visão que está bem no não é o campo espacial no qual devemos posicionar os mais importantes aspectos do tema a ser desenhado, ou os mais importantes aspectos do objeto a ser desenhado. Tá? Yeah. O plano do desenho. Plano de desenho, PD. O PD é o plano perpendicular ao eixo central de visão. Plano perpendicular ao eixo central de visão. Eu depois vou mostrar isso com imagens, vai ficar mais tranquilo, mas eu quero que vocês tenham isso num papel, porque quando forem fazer o exercício, vocês vão ter algo para seguir, tá bom? Depois eu vou destrinchar isso, vou explicar muito bem, mostrando o que é cada coisa no desenho, como é que se faz cada coisa. Não se estressem, só tenham isso num papel à parte e depois eu vou explicar isso direitinho, com tranquilidade, tá bom? O plano de desenho é o plano perpendicular ao eixo central de visão. Eixo central de visão, que é aquele ECV, que nós desenhamos antes. Até podem colocar entre parênteses, ECV. E que sessiona o cone. Professor. Oi. Depois, será que não tem como o senhor mandar para a gente, não sei, por e-mail, ou você manda para alguém, e se alguém compartilha essa informação, porque hoje está péssimo a transmissão, toda hora o senhor corta a voz do senhor, inclusive teve alguns tópicos que eu não consegui anotar, porque fica cortando, tá cortando muito. Tá, relaxa, só pega o que der para você tomar aí nota, tá bom? Porque eu vou passar, depois vou passar isso a partir do vosso próprio AVA, tá bom? Eu só quero que vocês exercitem escrevendo isso para memorizar essas palavras, porque é com isso que vão trabalhar. Fique tranquila, tá bom? Isso está lá no vosso AVA e eu vou depois explicar a partir mesmo do vosso material, tá bom? Não se preocupe. É só
Só tome nota do que você conseguir. Não fique preocupada. Eu vou passar para vocês. Tá bom? Tá bom. Aham. Yeah. Só para vocês seguirem o raciocínio e começarem a lidar com esses nomes e escreverem para vocês tomarem isso mais fortemente. O outro foi a linha do horizonte. O que é a linha do horizonte? Linha do horizonte é a linha horizontal originada pela interseção do plano do desenho. Linha horizontal originada pela interseção do plano do desenho. Plano do desenho é, entre parênteses, é PD, né? Interseção do plano do desenho com um plano horizontal, com um plano horizontal que passa pelo ponto de observação. Centro de visão. CV. Centro de visão. Bom, o centro de visão. A linha do horizonte é a linha horizontal originada pela interseção do plano de desenho com o plano original que passa pelo ponto de observação, né? Foi isso que eu falei. Que passa pelo ponto de observação. É isso. Ah, tá bom. Obrigada. Ponto de observação, PO. De nada. Agora, o centro de visão, CV, entre parênteses. Centro de visão é um ponto, ou é o ponto contido na linha do horizonte, tá? Linha do horizonte é o LH, entre parênteses, na linha do horizonte, que origina ou originado pela interseção com a linha do eixo central, interseção com a linha do eixo central de visão. É isso. Plano base. Para ir terminando aqui, temos plano base e linha de terra. Plano base. O que seria o plano base? Tá. Plano base. Isso aqui. Esse caso aqui seria o plano base. Esse é o plano base. Tá, se esse é o plano base. Então, o plano base é o plano horizontal, tá? Plano horizontal de referência para determinação das alturas. Referência para determinação das alturas. É o plano horizontal de referência para determinação das alturas na perspectiva cônica. E isso aqui, né, geralmente, trata-se da superfície onde se encontra posicionado o observador. Esse plano, ele vai até aqui, onde está o observador. Tá? Plano horizontal. Então, é onde o observador pisa, é onde ele fica. Esse chamaríamos todo de plano horizontal. Depois eu mostro isso com calma, só para a gente refletir aqui, tá? E podem até escrever isso. Geralmente, trata-se da superfície onde se encontra posicionado o observador. Linha de terra. Linha de terra. A linha de terra é a linha horizontal
a linha horizontal, originada, sim, linha horizontal originada, ok. É a linha horizontal originada pela interseção do plano base com o plano de desenho, ok? Então, é essa interseção aqui. A linha aqui, a interseção que causa. Essa interseção, esta, plano de base com esta. Esse é o plano de desenho e essa é o plano base. Tá? Linha horizontal originada pela interseção do plano base com o plano de desenho. E, finalmente, o ponto de fuga. Ponto de fuga que vocês já sabem, bem famoso, tá bom? É o ponto que pertence à linha do horizonte. A linha do horizonte. É o ponto pertencente à linha do horizonte, para onde converge um conjunto de retas paralelas. Seria mais ou menos isso. Galera, isso aí é o ponto de fuga, correto? Isso, ponto de fuga. Ponto de fuga é o ponto pertencente à linha do horizonte, tá? Onde converge um conjunto de retas paralelas. Um conjunto de retas paralelas de uma perspectiva cônica. Coloquem assim, ok? Beleza. Você pode novamente digitar, por favor? Que cortou? Ponto de fuga? Sim. Ponto de fuga. Ponto de fuga é um ponto pertencente à linha do horizonte, para onde converge um conjunto de retas paralelas. Onde converge um conjunto de retas paralelas de uma perspectiva cônica. É isso. De uma perspectiva cônica. Tá certo, funciona. Ok? Muito bom. Vamos lá, então. Vamos, então, agora falar de toda essa teoria que a gente acabou de ter. Eu quero que vocês guardem muito bem esses nomes, essas definições, tá bom? Desses elementos, que é com isso que a gente vai trabalhar bastante, ok? Os exercícios que vocês forem fazer, vão precisar fazer a partir desses nomes, desses elementos. Mas aí eu já chego lá. Para ficar um pouco mais tranquilo e claro, vamos ver o que é cada coisa e como nós fazemos a representação cônica, tá bom? De um objeto. Como é que nós começamos a fazer esse objeto e quais são os passos e também a importância dessa projeção, ok? E para isso, eu vou tentar partilhar aqui a minha tela com vocês. Então, vamos lá. Bom, vocês já sabem que estamos na unidade que é 3, seção 1. Deixa eu tentar partilhar aqui a nossa tela. Tá. Aqui. Estão vendo aí a minha tela? Tá ok? Não estão vendo? Agora sim. Dá para ver. Maravilha. Vamos lá. Perspectiva, olha, agora, uma coisa. É isso que eu estou falando mais uma vez.
não se assustem. Se sair na vossa prova ou depois, se vocês não entenderem, não ouvirem direito, eu estou dando aula a partir da vossa matéria, tá? Essa matéria tem lá no AVA e tem no vosso livro, então não se assustem, tá? Eu só estou fazendo explicação e vamos fazendo exercícios juntos. Não é nada do outro mundo. Eu vou colocar no vosso AVA talvez uma outra matéria, uma leitura adicional, mas não é nada para assustar vocês, tá bom? Estou dando aula a partir da vossa própria matéria, ok? Então, se não perceberem ou tiver alguma questão que não tiver ficado clara e tal, é só vocês relerem e depois me mandarem um toque para dizer que querem uma explicação a respeito deste assunto. Então, aqui está, perspectivas. Já falei sobre isso, que todas as perspectivas volumétricas e espaciais, tá? De um plano bidimensional, ou seja, de duas dimensões, tá? São denominadas perspectivas. Então, na maioria das vezes, as perspectivas, a gente... falamos que temos 3 tipos de perspectivas. Uma delas é a cônica, da qual estamos se referindo agora. E essas perspectivas cônicas são algumas muito utilizadas, principalmente quando nós fazemos desenhos de interiores ou queremos representar profundidades longas ou longínquas, tá bom? E são elas que normalmente dão mais realidade com o olho humano, com aquilo que o olho humano pode ver. É só vocês olharem para essa imagem, essa imagem mostra uma certa realidade. Quando você olha para essa imagem aqui, você consegue se posicionar mais ou menos no meio, tá? Por causa da representação dos eixos com que ela está, tá? Isso depois nós vamos chegar lá. Você seria mais ou menos como que se estivesse aqui, no meio, olhando para o fundo e vendo essa conicidade, tá bom? Que essa concavidade, esse negócio que faz a imagem ficar cônica à medida que ela fica mais distante. Essa capacidade é dada simplesmente pela perspectiva cônica, tá bom? Ele fala assim, a denominação cônica vem da forma do campo de visão do observador, tá? Campo de visão do observador. Na sua visualização do espaço tridimensional, o cone de visão nos orienta para estabelecer os limites da imagem que devemos apresentar em um desenho de perspectiva. Ok. Isso aqui foi mais ou menos o que eu estava desenhando ali na lousa. Temos um homem aqui. Tudo começa, tudo parte, tudo se origina no nosso olho. O nosso olhar vai determinar a forma como nós vamos representar cada objeto. Ou seja, a posição do observador vai determinar a posição ou a representação do objeto que está sendo lido ou representado. Ok? O que é esse campo de visão? É tudo, vocês quando vão lá no oftalmologista, ele faz essa leitura, é tudo que o nosso olho pode alcançar, tá? É todo o campo de visão que o nosso olho pode alcançar. No entanto, existem áreas em que o nosso olho começa a ter mais nitidez e foco. Por exemplo, aqui, nesse campo, isso aqui é tudo o que o olho tem capacidade de perceber, ok? Essa área aqui, num ângulo de 140 graus. Mas quando você começa a focar um pouco mais, e essa área aqui, na verdade, essa área... Quando você começa a focar um pouco mais, o ângulo vai se fechando, ok? Se fecha a uns 60 graus, deixando essa área de 140 como uma área periférica, que você percebe que ela existe, mas você não tem nitidez ou controle sobre essa determinada área, que é a área periférica, tá bom? Isso aqui é fundamental vocês perceberem, gente, prestem bem atenção. Então, no grande campo de visão, que forma o cone de visão, nós temos alguns ângulos e alguns pontos importantes. Quais são? Primeiro, temos o campo periférico, que é determinado pela visão periférica. O campo periférico
é a área que o nosso olho alcança ou percebe, mas que não tem tanto domínio de foco sobre ele. Esta área, tá, está a mais ou menos 140, perfaz mais ou menos uns 140 graus. Segundo, temos o cone de visão. O cone de visão é a área que estabelece um foco mais centralizado do objeto observado. E ele já se fecha em um ângulo de 60 graus. O olho já consegue ver com mais nitidez todos os objetos que estão nesse ângulo, nesse cone de visão aqui. Mas tem uma outra área, uma terceira área, que se chama acuidade visual, que é, de fato, aquilo que está no centro do olho, que o olho está vendo mesmo, que são quando o olho se fecha aos 30 graus. Não que se feche, mas aquilo que o olho observa num campo de visão de 30 graus. E, finalmente, temos o eixo central de visão, tá? Que vem lá do nosso globo ocular e vê, de fato, aquilo aonde bate o nosso olhar, né? É quando você fala, bati o olho e eu vi que era tal coisa. Bati o olho e eu vi. Significa que foi a sua visão central sobre aquele objeto e você percebeu o que era. Porque se você não bate o olho, não, o seu eixo não focou naquele objeto. Então, é mais ou menos isso, ok? Vamos falar aqui, então, da definição de cada elemento. Nós falamos do ponto de observação, né? Que era um ponto fixo no espaço, que representa a posição da visão do observador. Aqui temos um observador. Dá para ver bem essa imagem, gente? Senão eu posso aumentar isso. Vocês conseguem ver essa imagem? Sim, dá para ver. Sim. Beleza. Deixa eu chamar ela um pouquinho. Uau, agora acho que me lasquei um pouco, hein? Tá bom. Não, cadê o negócio? Tá aqui. Ok. Este é o ponto de observação. Tem aqui uma letrinha que está PO, que é ponto de observação, onde está o nosso observador. E aí, a partir do observador, algumas linhas vão se formando, que são o campo de visão do observador. Essas linhas aqui formam o campo de visão, aquele cone de visão do observador. Tá? Depois temos aqui uma PF. O que é a PF? O que é a PF? Ponto de fuga. Muito bem. Ponto de fuga, né? Que começa a ser já a periferia da área de visão. Depois temos um PD. O que é um PD? Plano de... Plano básico. Plano de desenho. Muito bem. Essa área aqui, vertical, se chama o plano de desenho. No fundo, nós também já vimos isso bem na primeira aula, quando desenhamos os planos dimensionais, né, do desenho, a área que nós desenhamos. Esse é o plano de desenho vertical, esse aqui. Aqui é o plano de fuga, o ponto do observador, e temos um CV. O que é o CV? O que é o CV? Centro de visão? Não sei, está no vosso caderno. O que é o CV? O que vocês escreveram? Então, porque tem o CV1 e o CV2. O CV1 é o cone de visão e o CV2 é o centro de visão. Isso, esse aqui é o centro de visão, porque é onde vai aquele eixo central da visão, tá bom? Então, é isso aqui. Esses elementos é que nós vamos precisar colocar para fazer o nossa representação. Tá aqui, isso aqui que eu já expliquei, o eixo central de visão, tá aqui esse vermelho, tá bom? Eixo central de visão, já expliquei isso aqui, que é essa linha, e depois temos, então, o cone de visão. Também já expliquei, eu falei aquela definição dela. O cone de visão é tudo isso, tá? É o campo espacial onde devemos posicionar os elementos mais importantes que o olho pode realmente ver.
Porque na visão periférica, você tem um embaçamento da imagem, você não consegue realmente perceber o que você tem. O olho atinge, mas ele não define com toda clareza o que ele percebe, tá? Mas é sobre este cone que nós precisamos posicionar os elementos a serem desenhados. E o plano de visão, que é esse que vocês acabaram de falar, tá? O PD, que é o plano perpendicular ao eixo central, tá bom? Eixo central aqui. Então, é onde a imagem será, do tridimensional será desenhada, a partir dele aqui, sempre. Linha do horizonte, que vocês também escreveram. É essa linha aqui, gente. Vocês vão ter que depois fazer esse desenho, esse exercício, quando chegarmos na hora, vocês vão fazer esse exercício aqui, mas por agora, preste atenção na teoria. Tá? A linha horizontal, essa linha horizontal, tá bom? Que faz a interseção do plano de desenho. Daqui, dessa ponta, a esta ponta aqui, tá bom? E passa pelo ponto de observação do observador. O centro de visão, ok? É aquele que nós acabamos de falar agora, daqui, porque está no eixo de visão do observador. E o plano da base, também já expliquei ali no quadro qual era o plano da base. É simplesmente onde está o observador, onde ele pisa, tá? É a superfície onde se encontra posicionado o observador. É isso aqui. Tudo isso é a representação do que vocês acabaram de escrever ali na teoria, tá bom? A linha de terra, aliás, a linha de terra é essa linha aqui de baixo, que significa a parte onde existe a interseção entre o plano de base, onde pisou o observador, e o plano de desenho, tá? Então, é isso. Agora, os pontos de fuga são esses nas extremidades. Então, quando vocês pontos de fuga são esses aqui nas extremidades, onde vai ser o ponto de convergência dos principais eixos ou das retas paralelas de uma perspectiva cônica, tá bom? Para vocês terem isso bem claro, porque é a partir disso que vamos fazer o desenho, então nós vamos fazer um exercício agora, vocês vão fazer um desenho, mas bem feito, desse esquema todo aqui. Eu vou passando mais ou menos... Bom, vou botar aqui algumas medidas, vocês vão fazer esse desenho. É melhor assim, tá bom? Vamos lá começar no seguinte. Deixa eu pensar aqui. Preparem vossas folhas, ou uma folha, e anotem primeiro as informações que eu vou lhes dar. Prestem bem atenção. Todo mundo está ok? Posso mandar ver? Sim. Ok. Nós vamos agora desenhar esse esquema, principalmente o plano de desenho, porque é lá onde vamos projetar o nosso objeto, da nossa perspectiva cônica. Vamos supor, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A escala pode ser 1:100, tá? Pode ser 1:100. Se é 1:100, ó, tracem primeiro essa linha aqui de baixo, essa linha de baixo que se chama linha de terra, tá? A linha de terra. Aliás, tem uma coisa a ser considerada. Lembram da projeção isométrica? Lembram? Que tem aqueles 3 eixos com 120 graus? Façam primeiro essa axonometria da projeção isométrica. Eixo X, o eixo Y, eixo X e o eixo Z. Façam. Porque aí vai facilitar o vosso trabalho.
Pronto. Posto isso, alguma dúvida? É só fazer aquele plano ortogonal. Tudo certo? A partir desse plano ortogonal, ó, desse eixo, tá todo mundo vendo aqui? Aqui do centro para cá, vocês vão traçar uma no caso X aqui, seguindo, vão fazer 10 centímetros. 10 centímetros, tá? De comprimento aqui. 10 centímetros. Ok? Para cima, na vertical, aqui no eixo, vamos chamar esse de eixo Z, vamos colocar 40 milímetros, 4 centímetros. 4 centímetros. E o resto é só fazer a interconexão, certo? Já sabem como termina. Então, não preciso mais explicar. É só fazer a interseção dos pontos e vocês vão ano de desenho. Professor, repetindo, Todo mundo 4 por 20? Não. 4, 10 por 4 ou 4 por 10, que seja. 10. Mas Tá. aqui, ó. Tá? Tá. 4 por 10. Ô, Caleia, desculpa interromper você. Sim. Só para mim focar aqui, porque deu uma cortada no áudio. É desenhar um esquema com plano de desenho, né? Em escala 1 para 100. E você pode só recapitular para mim os valores das medidas? Aqui no eixo, considerando que este aqui é o eixo X, vai traçar, no eixo X, vai traçar essa linha com um comprimento de 10 centímetros. Ou 10. Ou 10, ou 10. Ou 10. Sei lá, depende de onde você for. Se for do Rio de Janeiro, é 10. Se for eu, é 10. Se for 10. 10 aqui, e na altura é 4 centímetros, ou 40 milímetros. Ok? Como e depois que é você no Rio de faz Janeiro? 4? 4? É, no Rio de Janeiro. Estamos um pouco juntos. No Rio de Janeiro é 4. É 4, irmão. É 4, irmão. 4. Entendeu? Posto isso, depois que vocês fizeram então esse plano de desenho, vamos agora desenhar essa PF. Significa o quê? A PF? Plano de... Polícia Federal. Brincadeira. De fuga. Também. Muito bem. O plano de fuga, gente, façam também com... Na verdade, tínhamos que deixar esse pouco, mas isso não importa. Façam também com 10, tá? Façam uma linha com 10. Deixa ele ficar... não... Pode fazer no meio. Façam no meio. Isso não faz muita diferença. Façam no meio, tá bom? 2, meio, tracem essa linha. Depois que traçarem essa linha, agora bom, ponto de observador, temos que traçar o ponto do observador. Vamos fazer o ponto do observador. Dessa extremidade, vocês vão colocar um ponto aqui de 5. Aqui, só um pontinho só, 5. Marca 5 aqui, 5 centímetros. Desce 5 centímetros. Para dentro, vai 1 centímetro, mais outro pontinho. E depois, mais 1 centímetro, outro pontinho.
e depois mais 1 centímetro. E depois 2 centímetros, que vai sobrar 2 centímetros, não precisa medir, vai sobrar esses 2 centímetros. Oi. Não é mais fácil você desenhar na lousa o que você está solicitando para a gente poder passar ao papel? Porque falando assim está um pouco meio confuso. Tá, posso. O problema é que eu tenho que ficar com o computador na mão e desenhar aí. Então, mas é mais fácil você desenhar. Tentar. Esse desenho você só pega, põe o computador para a gente ver, aí a gente tira foto e manda no grupo aqui. Tá bom. Valeu, obrigado. Bom, peraí. Tá, então, querem acompanhar? Eu vou desligar aqui, vocês vão acompanhando aqui na lousa, tudo bem? Demogou. De preferência, o senhor desenhar, deixar fazer esse croquis, né, com as medidas que o senhor está querendo, fica mais viável. Porque aí depois a gente já pega e passa para a folha. Tá bom. Tá bom. Então, ó, eu tenho um plano de desenho aqui, tá? Vocês estão, deixa eu ver se estão vendo aqui direito. Depois eu coloco o computador lá, tá bom? Vou explicar. Show. Vou desenhar primeiro. Então, eu desenhei naquele, aqui tem o eixo Z, aqui eixo X e o Y, ok? Daí, eu falei que é meio aqui, meio de 10. Aqui, mais ou menos, tá? Então, essa é a nossa PF, né? O ponto de fuga, aqui também ponto de fuga, tá? Eu falei que daqui, dessa extremidade, onde está o eixo principal, até aqui eu iria 5, né? Faria um ponto 5 aqui, depois iria 1, depois iria acho que 5 é mais ou menos aqui, depois ia sobrar 2, tá? Então, o que eu faço? Para cima, tá? Aqui, vou colocar em medida. Daqui para cá, eu tenho 5 centímetros. Depois, eu tenho 1 centímetro. Depois, eu tenho 1 centímetro. Aqui, 1 centímetro. 1 centímetro. Tá? Então, o que eu estou pedindo para vocês fazerem? Agora, só vou dando as dicas para depois vocês completarem. A altura. Nessa linha aqui, ó, tem 1, 2. Esse do meio é o ponto de visão do observador. Aqui. Aqui, o observador está mais ou menos aqui assim, tá? Aqui embaixo. Digamos aqui assim. Aqui. Tá? Aqui tem mais ou menos uma linha do ponto de observação. Na altura, nesse meio aqui, para cima, eu tenho altura 1 centímetro. Aqui para baixo,
Eu tenho 1 centímetro. 5. Falta um aqui. Um aqui. Aí. Tá. Tenho aqui. Desce pra cá. Isso. Aquela. Legal. Ok. Vamos por partes. Estão conseguindo ver, gente? Para mim, Não estou conseguindo. Tenta posicionar Tá bom. o notebook. Professor, não tá Posiciona- dando nem para ver nem para ouvir. A imagem tá ruim e o áudio tá ruim. É porque talvez o professor esteja abraçando o computador, está interferindo na recepção do sinal. Acho que deve ser por Será isso. Será que não é porque a gente está com o microfone aberto? Pode ser não, pode ser sobrecarga mesmo do sistema. Mas olha, isso aqui, ó, é simples. Deixa eu ver aqui. Primeiro ponto é isso aqui. Daqui, tá? Daqui para cá são 5 centímetros. 5 centímetros. Aqui. Ô, Caleia, Oi. eu acho, para melhorar a situação, porque realmente está difícil de entender, é mais fácil você tirar uma foto disso aí e mandar no e-mail de alguém, obviamente, e passar isso aí. Olha, Pode ser? é simples. Abre o seu AVA. Abre o seu AVA. Vocês têm isso no AVA, gente. Todos vocês têm isso lá no AVA. Tá? Alguém tem que contar com o AVA ali aberto? Eu quero passar para vocês as medidas. Eu quero passar para vocês as medidas para poderem ter uma base para vocês construírem esse esquema. Só isso. Mas vocês têm as medidas, não tem? Ou melhor, vocês têm isso no AVA. Eu só quero passar. Só olha onde está o meu mouse e eu te falo as medidas e você constrói. Só isso. Só vai colocando os pontos e você vai construindo esse esquema aqui. É simples. Se você estiver conseguindo, se você estiver ouvindo, segue o meu mouse, e faz ali, desenho à mão, faz um esquema ali à mão e coloca as medidas. Só isso, é simples, tá bom? Só coloca as medidas e depois você faz o desenho, o esquema, tudo certinho, tá bom? Porque aqui você não tem medidas. Então, o que eu quero te dar é as medidas para depois você poder então desenhar. Tudo bem? Ok, Porque você professor. tem isso lá no AVA, não precisa vos enviar. Todo mundo tem isso aqui no AVA. Eu só vou passar as medidas aqui, tá bom? Sigam o meu mouse aqui. E se a minha voz cortar de novo, aí vocês me avisam, tá bom? Ô, Vamos Calé, lá. você disse que essas informações estão na unidade 3, né? Seção 1? Isso. Tá lá proibido. no Tá proibido o Tá tudo acesso. lá.
Então, tá Professor, a disponível gente, para o 13. a gente só tem acesso à sessão 3 depois da semana de prova, e a semana de prova só começa dia 13, então a gente só pode abrir a sessão 3 a partir de segunda-feira. Antes de segunda-feira, para a gente não libera. Tá bom, O cara vai ter que desenhar na lousa e tirar uma foto e mandar no e-mail de alguém tá para bom. entender. Já que pode ter contato com o WhatsApp. Você não consegue ver aqui, ô Igor? Eu só quero te dar as medidas. Eu não posso desenhar tudo, porque eu quero exatamente o exercício que eu quero que vocês façam, tá? Então, eu Professor, só então quero te dar faz o medidas que para o senhor você. estava fazendo anteriormente. O senhor não estava com o desenho aberto? Tenta de Sim, novo, mais uma vez, mostrando o eu desenho. Quem sabe a gente consegue entender. Realmente está difícil entender o exato. senhor com o cursor lá e falando. Mas vai que a gente Tá. entenda. Tá, vamos fazer a última tentativa. Se vocês não entenderem, aí eu vejo uma outra forma, ou faço isso que o Igor falou. Mas aí, se eu fizer isso que o Igor falou, eu já não vou conseguir. Aí já farei, eu vou fazer o vosso exercício, tá? Que eu quero que vocês façam. Mas vamos tentar última vez. Última vez. Tá todo mundo aqui? Estão vendo a minha página? Sim. Beleza. Vamos lá. Vocês desenharam o vosso plano axial trigonométrico com aquela angulação de 120 graus, cada lado aqui. Isso aí é aquilo que já expliquei no início, não tem erro. A partir desse esquema, vocês vão daqui do centro para baixo 10 centímetros. Isso já fizeram. Para cima, 4 centímetros. Depois, é só fazer a interseção. Pá, pá. Tá? A interseção é dada esse traço seguindo paralelo com esse aqui, e este seguindo em paralelo com este aqui, tá bom? Então, temos logo o plano de desenho. Tendo o plano de desenho, o que nós queremos fazer é desenhar os pontos de fuga, certo? Os PFs, pontos de fuga, que são 2 aqui. Nesse caso, estaremos vendo 2 pontos de fuga. Como nós falamos, tem desenhos com um ponto de fuga só e tem desenhos na perspectiva cônica com 2 pontos de fuga. Este caso, são 2 pontos de fuga, um nessa extremidade e outro nessa. O que eu disse é para traçarem uma linha também de 10. Depois que traçarem essa linha de 10 centímetros, vocês, a partir desse ponto, sempre começa aqui onde estão os eixos, tá? Até ali, estão me ouvindo? Até aqui, perdendo alguma coisa? Eu não entendi esses outros 10 centímetros que o senhor está falando. O 10 centímetros é só dessa linha, é a mesma medida que tem aqui. É só pegar só 10 centímetros nessa linha aqui, só isso. É só traçar uma linha no meio de 10 centímetros. No meio no meio do plano de desenho. Tá? Larissa? Larissa? Não estou entendendo. Como assim? Ó, ele tem Larissa? 4 por 10. Essa outra linha mais escura, que é no meio, ele vai ficar Isso. no meio do 4. Então, a partir dos 2 centímetros, eu traço outra linha. No horizontal. Na horizontal, bem no meio desse retângulo, você traçar uma linha aqui na horizontal com 10 centímetros. Só isso, aqui. Essa mesma linha que você está vendo ali. É paralela com a linha de baixo, que é a linha T. Isso. Beleza. Paralela com a linha de terra. Ok. Tá? Beleza. Tá bom? Entendi. Agora, nesta linha que você traçou, eu quero
que você divida ela, vai dividindo ela, só colocando pontinhos. Então, como é que você vai dividir? A primeira divisão, aqui, um pontinho aqui, são 5 centímetros de distância, desse ponto a este ponto. 5. Ok? 5 pontos. Depois, nem vou colocar primeiro o ponto de divisão, eu vou colocar 2. Esqueçam aquele 1. 2. Tá? Primeiro 5, 2, 1. 5, 2, 1. E o que sobrar, sobrou. Vai sobrar 2, claro. Tudo bem? Dividir essa linha, 5, 2, 1. Tudo bem? Ok. Uhum. Tá. Muito bem. Agora, nesse primeiro ponto, nessa primeira divisão, onde é 5, não mexam ainda. Não mexam. Não mexam. Vão na segunda divisão, onde é de 2, tá? Aqui. Então, seria 7, né? Essa aqui. Vão nessa divisão, subam daqui para cima, subam 2. E sempre paralelo com o seu eixo Z, tá? Subam 2. Para baixo. Meio? Sim. Porque se fizer 2 aí, vai pegar na reta certinha ali em cima, não vai ficar o quadrado dentro do retângulo. Exatamente. Sim, não teria problema, mas pode fazer com 1. Pode fazer com 1. Faz 1. 1 ou 1,5. Vou fazer 1,5 também. Tanto faz. Faz 1,5. Isso não faz muita diferença. Faz 1,5. Tá? Daqui para cima, 1,5. E daqui para baixo, faz 1. Pronto. Fechou. Faz 1. Fechou. O que você precisa fazer agora? Outra coisa. Certo? Fizeram isso? Agora, fizeram, né? Fizeram isso, certo? 5, 2, 1. Vai para cima, 1,5. Vai para baixo, 1. Beleza. Então, eu tenho esses pontos aqui determinados. O que eu faço? Eu vou pegar, começo, então, a interconectar aqui. Vou fazer a interseção desses pontos. E eu vou ter o meu objeto aqui. Como é que eu faço a interseção? Ok, primeira coisa, eu unir essas linhas, tá? Paralelas de referência aqui. Eu vou unir essa linha com esse ponto mais alto, o ponto mais alto. Depois, unir esse ponto aqui mais alto com o ponto, com a linha de fuga aqui, com ponto de fuga nessa extremidade. A mesma coisa eu vou fazer aqui. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou ter um tipo de um losango, né? Vou ter como se fosse uma pipa, tá? Vocês fazem isso. Depois que fizerem isso, amigos, é só unir também os traços que vocês fizeram daqui para cá, na vertical, e unir na vertical. E aí vocês vão ter no meio um cubo, um elemento volumétrico no meio. É isso que deu para vocês? Deu isso ou não? Calma aí, professor.
Rafael, terminou? Rafael. Professor, eu só fiz um rabisco aqui com as anotações, depois eu vou passar ali. Sim, mas conseguiu ter a forma, porque isso é o que importa. Sim, anotei tudo certinho. Ronaldo. Oi, Conseguiu ter a forma? consegui sim. O meu ficou igual esse da imagem aí. O meu Hã? ficou. O meu ficou igual esse da imagem aí. A Cristiane está aí, ela conseguiu entrar, né? Cristiane. Oi, E aí, tudo bem? Conseguiu entrar ali? consegui. Ô, Caleia, Oi. como eu fiquei nessa matéria, eu tenho algumas apostilas dessa aula que você está dando aí eu estou refazendo aqui. Mas você conseguiu compreender essa lógica? Está tudo certo então para você, né? Porque você já tem as apostilas aí. Está tudo certo isso aqui. Conseguiu fazer? Está claro. Maravilha, maravilha. Tá legal. Ok, podemos avançar, gente? Ok. Tá bom. Como é que vamos fazer o ponto de observação? O ponto de observação ele é um pouco relativo, mas aqui temos que pegar pelo menos alguma regra para nos ajudar, ok? O que vamos fazer é pegar daqui, desse ponto, tá? Desse ponto central para dentro, nós vamos 2 centímetros, não, vamos 2,5 para dentro. E aqui na linha de terra, vamos fazer uma marcazinha. Vamos colocar um pontinho aqui. 2,5. Daqui, vamos traçar uma linha bem fina, bem leve, uma linha, porque depois tem que apagar essa linha, não importa, tá? Por enquanto. Uma linha fina vai distanciar também 2 centímetros, paralela ao eixo Y, tá? Daqui para cá, que será o ponto vai marcar o ponto de observação. Então, vai 2,5, desse 2,5 você traça uma linha paralela a esse eixo aqui, com um comprimento de 2 centímetros e você para. E aí você vai ter, então, um ponto aqui. Quando tiver esse ponto, pode apagar até a linha. Ok? Pegaram? Tudo certo? Mirielle? Essa parte eu não entendi muito bem, não. Vou repetir. A partir do centro para dentro, você vai 2,5 centímetros. E você faz uma marca com seu lápis. Daqui, dessa marca de lápis, para fora, em paralelo ao eixo Y, que é esse aqui, tá? Você faz uma linha que vai distanciar uns 2,5 também, 2,5, tanto faz. Que vai ser o ponto de observação aqui. E aí, você coloca um ponto aqui, com seu lápis, uma marca. E vai, sei lá, pode desenhar ali uma pessoa, alguma coisa, tanto faz. É bom que você desenhe uma imagem de um indivíduo ali. A partir daqui desse ponto, é só você fazer a conexão das linhas e dos pontos de visão.
aqui. Conectar todos os cantos com esse único ponto de observação aqui. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles vão conectar com o seu ponto de observação. E você terá, então, o seu esquema completo. Capite? Conseguiram fazer isso? Entendi Fala. agora. Professor, sabe esse desenho do meio aí branco? Sim, esse desenho como é que se chama? Temos aqui um cubo, uma volumetria cúbica. Isso. Esse cubo. Eu tô fazendo aqui já na prancha, mas ele não tá ficando idêntico ao que tá aí. Você depois vai me mostrar na câmera, tá? Tá. Como é que estão os outros aí? Como é que está o outro pessoal? Conseguiram encaixar? Está mais ou menos tendo uma forma? Eu estou prestando atenção na aula e estou fazendo um rascunho. Depois eu vou passar limpo. Uhum. Tá. Ô, Igor, como é que tá o seu? Sinceramente, professor, Sim. tá tudo uma bela de uma bosta, porque eu não tô conseguindo fazer, não tô conseguindo entender. Tá. A Merielle, como é que está? Mirielle? Oi. Como é que tá? Ó, Tá conseguindo pegar a lógica? O meu tá ficando assim. É assim? Não tô te vendo. Espera aí. Tenho que... Apareceu? Ainda não. Não apareceu. Acho que vai aparecer daqui a pouco. Não apareceu. Não. Enfim, mas eu consegui fazer. Mas conseguiu pegar a lógica, né? Consegui. Já tô ligando os pontos já. Legal. Agora apareceu. Deixa eu ver. Vai mais para trás. Tá. Isso. Muito bem. Vai ter que ligar esse com esse. Faltam os outros pontos de fuga. Os pontos de fuga. Eu tô acabando de ligar, Esses são os primeiros. Isso. Tá, muito bem. É isso aí. Muito bom. Ó, Rafael Pires. Como é que tá? Muito bom, Miriam. Rafael Pires. Fala, professor. Tudo bem? Eu peguei a lógica também, tal, mas eu entendi. Da Mirielle tá bem bacana. Eu vou passar limpo depois. Isso. Muito bem. Ô, Ronaldo, como é que tá o seu rascunho? Meu foi também aqui, professor, entendi. Consegui. Entendeu a lógica? Entendi, sim. Tá. O outro Rafael lá, o general lá. Rafael, como é que tá? Pegou a lógica? Como é que tá o rascunho? Sim, professor, tá indo bem. Eu tô terminando, eu te mostro. Tá bom. Bom, a Luísa não pode falar, mas acho que ela deve ter pegado. O Luiz Fernando já falou? Pegou a lógica, Luiz? Já sim. Tá. Larissa, como é que você tá? Bom, ainda continua com dúvida, né? A Larissa e o Igor estão com dúvida, certo? Caléia. Oi. Eu coloquei algumas fotos aqui no grupo, aí depois eu vou colocar a apostila que eu tenho e vou mandar para eles. Tá bom, ótimo. Muito bom. Isso aí deve ajudar aí o pessoal, tá bom? Tá. Ok. Vamos fazer uns 5 minutos aí só 5 minutos de intervalo, beber uma aguinha. Depois vamos voltar aqui para eu fechar com algumas coisas, tá bom?
Bebam água, ou se quiserem ir vendo aí as imagens que a Cristiane mandou. 5 minutos a gente já volta, tá bom? De intervalo. Ok, valeu. Beber uma aguinha. Deixa eu... Aqui.